Eu estou muito feliz que você esteja de volta conosco hoje. Estamos falando de ser autenticamente e exclusivamente você. Ontem eu falei com você sobre a importância de sermos sinceros e sobre como temos esse hábito de quando perguntam como estamos, sempre dizemos: "Oh, eu estou bem, tudo bem, graças a Deus." E muito disso, na verdade, é porque nós, primeiro, por orgulho, não queremos que ninguém saiba que estamos tendo problemas. Segundo, e igualmente importante, é que não sentimos que as pessoas vão guardar os nossos segredos. Isso é algo que realmente eu quero começar a imprimir nas pessoas, que realmente precisamos aprender como guardar o, o que as pessoas nos dizem só para nós. E ninguém deveria ter que nos pedir isso, sabe? Porque as histórias das pessoas são delas, para elas contarem. Então eu vou continuar com a segunda parte da mensagem, chamada Abraçando Sua Singularidade. E todos nós somos tão únicos. E mesmo que haja personalidades semelhantes, não há duas pessoas que sejam exatamente iguais. Eu tenho netas gêmeas e posso dizer a diferença entre elas agora, porque elas pintam o cabelo, então uma delas é loira, a outra é morena, e eu agradeço a Deus por isso, porque eu realmente não conseguia distingui-las, mas elas têm personalidades totalmente diferentes. E então nós somos únicos e é importante que nós abracemos essa singularidade e honestamente, embora meu objetivo seja ajudar as pessoas a serem autênticas, acho que é muito importante que nós sejamos genuínos e reais e não fiquemos fingindo nem fazendo as coisas só para agradar as outras pessoas, quando lá no fundo achamos que não é o que nós deveríamos estar fazendo. Mas enquanto você não abraçar a sua singularidade, sabe, você nunca poderá ser autêntico. Porque se você não gosta e aceita quem você é, você sempre vai tentar ser outra pessoa ou pensar que tem que ser como outra pessoa ou copiar outra pessoa. E então, eu gostaria de começar dizendo: pare de ter raiva de si mesmo. De pensar que Deus está bravo com você. Porque Ele não está. Ele não gosta de tudo que nós fazemos e não temos que gostar de tudo que fazemos. Mas Deus, Ele sempre vai nos amar e nós devemos sempre amar a nós mesmos, não de um modo egoísta e egocêntrico, eu sou a coisa mais importante do mundo, mas é você realmente amar a si mesmo, é apenas receber o amor de Deus. E é só isso mesmo. E se recebermos o amor de Deus, como podemos receber o amor de Deus e ser contra nós mesmos? Precisamos receber o amor de Deus e nós precisamos receber o seu perdão. Aprender a amar quem você é. Aprender a aceitar e amar a nós mesmos é o caminho para a autenticidade. Porque se nos rejeitarmos e recusarmos o amor de Deus por nós, não seremos livres para sermos nós mesmos. É tão maravilhoso quando você chega ao ponto onde pode ser quem você é, sem sentir que precisa se desculpar por isso. É maravilhoso quando chegamos ao ponto onde gostamos de ser diferentes e não sentimos que precisamos tentar ser como outra pessoa. E sabe, mesmo entre os cristãos, acho eu que... Eu sei por mim porque nos estágios iniciais da minha caminhada com Deus, posso me lembrar de quando outros pastores vinham à minha igreja e me lembro de uma mulher que foi ungida por Deus para ser uma intercessora e ela levantava todos os dias às 5 da manhã e ela orava por 4 horas todas as manhãs. E assim temos uma tendência a nos comparar com outras pessoas. Cara, se ela ora por 4 horas todas as manhãs, eu só consigo orar 15 minutos, então deve haver algo de errado comigo. E então tentei fazer o que ela fazia. E para resumir, eu entrava no quarto e pegava o meu relógio, orava por 10 minutos e dormia, sabe? Mas eu certamente não ia sair contar isso a ninguém. E então, quantos aqui sofreram em algum momento da sua caminhada com Deus com a sensação de que tinha que ser como outras pessoas ou até mesmo como outros cristãos? E eu não sei quantos de vocês estão tendo problemas com isso ou tiveram no passado, talvez, mas eu quero que você, e bem mais importante do que eu querer, Deus, Ele quer que você seja totalmente livre
para ser quem você é. Ele te criou do jeito que você é e você não é um erro. Aceite a si mesmo. Eu sou o que eu sou. Isto que vou dizer é muito importante. Enquanto eu estou crescendo e mudando, e sempre estamos mudando. Um pouco. E se você está na palavra de Deus, se está estudando a palavra, se está ouvindo um bom ensino, mesmo que você possa sentir que ainda tem 1.000.000 de milhas para andar, você está mudando. E o importante é que, enquanto você está mudando, você pode desfrutar de si mesmo. Você não precisa esperar até sentir que chegou ao lugar da perfeição para desfrutar de si. Você pode desfrutar de si enquanto ainda está mudando. Aprenda a se ver como Deus vê você. Você já comprou algo numa loja de ofertas e o produto veio com uma etiqueta escrito assim LD? Alguém já fez isso? Bem, sabia que se algo tem essa etiqueta, significa que existe algo de errado com aquele produto. E claro, nós olhamos muito bem para ver se existe um defeito muito grande e muitas vezes não dá para ver, mas você encontra talvez mais tarde quando começa a usá-lo. E eu sei, como no meu caso, quando o Dave e eu nos casamos, eu vim com a etiqueta LD, mas porque ele só estava olhando para o meu lado de fora, ele não viu os defeitos, porque eles estavam por dentro e eu demorei muito tempo para deixar Deus trabalhar comigo para fazer as mudanças que precisavam ser feitas na minha vida. E, na verdade, eu tinha um comportamento ruim, muita raiva, difícil de se contentar, egoísta, egocêntrica, cheia de autopiedade e eu não sabia como andar em amor pelos outros. Eu ouvia as mensagens sobre amar as outras pessoas e nós devemos ouvi-las, porque isso é, na verdade, a principal coisa que nós devemos aspirar como cristãos: amar as pessoas, amar a Deus com todo o coração, alma, mente e força e amar as outras pessoas. Eu acho que nós não conseguimos estudar o amor o bastante. Eu queria amar de verdade as outras pessoas e eu não conseguia. E Deus finalmente me mostrou que eu não podia dar aquilo que eu não tinha, que eu realmente não me amava, eu não gostava de quem eu era. Por isso eu estava sempre encontrando falhas em mim mesma. Você já teve uma tendência de todos os dias apontar algo que acha que deveria ter feito diferente do que você fez? E, sabe, você nunca, até que realmente aprenda quem você é em Cristo, você nunca terá uma manhã onde acordará e o diabo lhe dirá o quão maravilhoso você é e como se saiu bem ontem, sabe? Mas é sempre assim. Você acorda pensando: eu deveria ter feito isso, não deveria ter feito aquilo, eu deveria ter feito assim, não deveria. Então, e tem escrituras que eu vou compartilhar depois, e elas são tão importantes, que uma vez que nos arrependemos de qualquer coisa que fizemos de errado, nós deixamos isso para trás e não trazemos a bagunça de ontem para o hoje. A Bíblia nos diz que Deus não somente perdoa os nossos pecados. Por favor, vocês que estão conosco nesta conferência, Deus, ele não só perdoa os nossos pecados, mas diz que ele os esquece, não se lembra deles mais e que os leva para tão longe quanto o leste está do oeste e eles não podem mais ser lembrados. Então, se não há pecado, não pode haver culpa. Pense nisso. Se o pecado foi embora, então a culpa tem que ter ido embora. Mas muitas pessoas carregam um fardo de culpa praticamente o tempo todo. Nós conseguimos encontrar algo para nos sentirmos mal todos os dias, sabe? Se não determinarmos que não vamos nos preocupar. E precisamos entender que só porque sentimos algo não faz disso uma realidade. Eu me sinto culpado, isso não significa que seja. Então, você sempre tem que voltar para a palavra de Deus, o que diz a Bíblia.
A Bíblia diz que quando me arrependo e confesso meus pecados e me arrependo, que Deus me perdoa. Eu amo o que Davi disse sobre seu pecado com Batseba. Ela esperou 1 ano antes de confessar o seu pecado, mas diz que, na Bíblia diz que quando ele confessou, Deus imediatamente o perdoou. Eu amo isso. Nós não temos que implorar a Deus para nos perdoar. Ele nos perdoa imediatamente e precisamos receber instantaneamente e realmente acreditar que quando Deus faz algo, Ele faz um trabalho 100% perfeito e realmente completo. Ele esquece nossos pecados, os leva para tão longe quanto o leste está do oeste. Então, onde não tem pecado, não pode haver culpa. Eu sofri tanto com a culpa. Eu posso te dizer que enquanto você ficar arrastando um saco de culpa com você, você não será capaz de se concentrar no que Deus quer que você faça. Me lembro uma vez, sempre conto essa história, eu estava me sentindo culpada, cada dia era uma coisa, mas eu sempre me sentia culpada por algo, sabe? E acho que parte disso começou na minha vida quando eu era muito pequena e meu pai abusava sexualmente de mim. Eu achava que havia algo errado comigo por ele estar fazendo aquilo. Então, eu sempre me sentia culpada, mesmo não sendo minha culpa, me sentia culpada. Então, eu literalmente me tornei viciada em culpa. Era como se eu não me sentisse bem, se não me sentisse mal. Eu achava que não era certo se sentir bem sobre si mesmo. Achava que era quase santo se sentir errado consigo mesmo. E eu acho que a religião, ela pode nos dar a impressão de que sempre devemos nos sentir como verme, que não é nada. E certamente você não pode se sentir bem consigo. E eu amo pensar no apóstolo João, sempre referindo a si mesmo como eu sou discípulo a quem Jesus amava. Eu não consigo nem imaginar como os outros discípulos, especialmente Pedro, receberam isso. Sabe, João escreveu o livro de João e no livro ele refere a si mesmo, eu sou o discípulo a quem Jesus ama. Bem, ele ama todos nós, João não era o único, mas ter a audácia de dizer algo assim? Nós precisamos acreditar nisso, precisamos crer que somos amados, que Deus nos ama, que Ele nos aceita como estamos, conhece todos os defeitos que nós temos, mesmo antes de nós sabermos deles, Ele os conhece. Pare de temer o que as pessoas pensam de você. Como os pensamentos dos outros podem ferir você? Quantas decisões tomamos com base no que alguém vai pensar? O que vão pensar? O que vão achar disso? Que importância tem isso? Os pensamentos deles não podem te machucar e enquanto estão implicando com você, estão deixando outra pessoa em paz. Então, entregue-os para Deus. Se amar e se aceitar como Deus o fez, isto é a base do seu relacionamento com Ele. Você não pode ter o relacionamento com Deus que Ele quer que você tenha se você não resolver essa questão em seu coração. Eu sei que nós falamos muito sobre Deus nos amar, mas gostaria que cada um de vocês, quando esta conferência terminar, separasse um tempo e realmente pensasse um pouco. Eu realmente acredito com todo o meu coração que Deus me ama o tempo todo, mesmo quando eu faço coisas erradas. Como eu disse, há uma diferença entre o seu ser e o seu fazer. Ele nem sempre gosta do que você faz, mas ele sempre, sempre, sempre te amará. Isso te dá ousadia. Isso te dá confiança. Quando você acredita que Deus te ama, isso permite que você saia e tente coisas novas e não tenha tanto medo do fracasso. Lembre-se, você não pode dar o que você não tem. 1 Pedro 3,11 é uma escritura que me ensinou muito e disse: se você quer desfrutar sua vida, quem quer desfrutar sua vida? Uau! Se você quer desfrutar sua vida, afaste-se da maldade, evite-a, faça o certo. Procure pela paz e assim tenha paz com Deus, com seu semelhante e consigo mesmo. Persiga e
vá atrás dela. Então, você estará em paz consigo mesmo. A história que eu ia contar e eu me desviei é que eu carregava um pequeno saco de culpa por aí, eu tinha um chamado para minha vida, para o ministério, e naquele tempo eu apenas ensinava estudos bíblicos caseiros, então eu falava para 40, 50 pessoas por semana, mais ou menos, e eu me lembro, não existe mais, mas havia uma loja da Target em Lindeberg, e eu ia na Target, eu estava me sentindo tão mal e tão horrível, e então parei bem na parte de trás do estacionamento. Acho que pensei que isso me faria sentir mais lamentável ou algo assim. Então, saí do meu carro, lentamente, com a cabeça baixa, e eu sou tão terrível. E eu me lembro do Senhor falar ao meu coração, dizendo: como você planeja vencer este pecado? Eu disse: eu vou apenas receber o sacrifício que você fez por mim quando você morreu no Calvário. Isso soou tão espiritual. E assim eu sabia a resposta, mas então a pergunta veio ao meu coração: e quando planeja fazer isso? Veja, porque se eu posso receber o perdão de Deus hoje, por que querer me punir por uma semana antes de recebê-lo? E eu vou te dizer, se você ainda não entendeu isso, a culpa é a nossa maneira de tentar pagar pelos nossos pecados. Isto é como um insulto a Jesus? Porque ou ele fez um trabalho completo, ou fez um péssimo trabalho e precisa da minha ajuda? E eu me lembro tão claramente do Senhor dizendo, sabe, porque eu disse provavelmente há alguns dias, eu sabia como eu era. Eu até dividi os meus pecados em categorias, pequeno, médio e grande. E com pecados pequenos, eu só teria que me sentir mal por um dia ou dois, mas se fosse um dos grandes, eu levava umas 2 semanas fazendo a minha viagem de culpa. E sabe, se você vai acreditar nisso, assim que sentir que superou algo, outra coisa acontecerá e o diabo começará tudo de novo. E você, por favor, entenda que Deus não quer que você sofra o tempo todo com a culpa e nem se sinta mal sobre si mesmo. É de uma mudança de vida. Realmente entender que Deus ama você e aceita você como está e que Ele está trabalhando com você o tempo todo para mudá-lo, e Ele vê o seu coração e que quando você pede perdão pelos seus pecados, se o pecado não está lá, a culpa também não pode estar. Então você precisa ter paz consigo mesmo e você precisa ter paz com cada parte de si mesmo. Agora, isso é algo que você vai ter que pensar se talvez algumas de vocês que participam desta conferência estão em grupo. Se você tem um grupo de senhoras, então você pode discutir. Isso é algo que você pode discutir. Tem uma pequena discussão quando isso acabar, ou talvez quando estiverem almoçando, vocês discutam isso. Você está em paz com cada parte de você? Ou quais partes suas você está rejeitando? Eu me lembro de receber uma mulher no programa um dia, ela era psicóloga e ela disse: você precisa fazer as pazes com as suas coxas. Algumas pessoas, você pode encontrar algo no seu corpo que simplesmente não suporta. Mas é o seguinte, se você pode fazer algo sobre isso, faça, mas se não pode, então aceite e faça o melhor que puder com isso. Sabe, eu já disse antes, eu costumava odiar a minha voz, eu achava que ela era tão ruim, que minha voz era tão profunda e, sabe, eu não queria abrir a minha boca primeiro e falar perto de alguém que nunca tinha me ouvido bem. Olho para trás agora e penso, que bobagem aquela. Deus me deu esta voz do jeito que ela é, para o que Ele me chamou para fazer. Eu duvido que os homens... Há muitos homens que vêm ao programa e que vão às conferências, sabe, eu acho que eles não aceitariam isso de uma voz tão docinha e, sabe, leve, aguda. Então, eu tentei ser doce e tentei ser suave. Eu sou doce, mas nem sempre pareço doce. Eu sou muito incisiva na minha forma de falar. E então,
Eu amo em 1 Pedro diz, busque esta paz e vá atrás dela. Noutras palavras, Jesus nos deixou a sua paz, mas temos que estar determinados de que nós vamos ter paz. Por favor, tome uma decisão de que você vai, com a ajuda de Deus, encontrar uma maneira de receber tudo aquilo que Jesus morreu para dar a você. E, sim, ele morreu para perdoar seus pecados e levá-lo para o céu, mas você tem uma vida inteira que tem que viver antes de ir para o céu, e Deus quer que desfrute, e você não conseguirá se não desfrutar de si mesmo. Então você está em paz consigo mesmo? E talvez não com tudo que faz, mas você está em paz consigo. Você pode cometer um erro sem pensar que é um fracasso e uma pessoa inaceitável. Deus já sabia de tudo que faríamos de errado antes de fazermos. João 15,16 diz, você não me escolheu, mas eu escolhi você e designei você. Ele colocou um chamado na vida de cada pessoa e te deu algo para fazer, para que você vá e dê frutos, frutos que vão durar, pois tudo que pedir em meu nome, o Pai te concederá. Isso ainda é muito incrível para mim. Toda vez que leio escrituras assim, há várias delas, o que quer que peçam em meu nome, eu farei. E se ele não fizer o que pedimos, é só porque não fomos inteligentes para pedir a melhor coisa, sabe? Então ele vai. Eu realmente acredito nisso. Se Deus não me der o que eu peço a ele, eu acredito que ele vai me dar algo realmente bem melhor. Pode me parecer que não é melhor, porque muitas vezes pensamos que sabemos o que precisamos e realmente não sabemos. E confiamos em Deus, mas imagine esse relacionamento pelo qual Jesus pagou para termos com Deus o Pai, onde podemos pedir a Ele qualquer coisa. E se for a coisa certa para nós, Ele nos dará. Agora, pessoas espiritualmente maduras, e esse é o nosso objetivo, amadurecer espiritualmente, deixando os erros para trás. Se sentir culpado sobre tudo que faz e se sentir mal consigo é a fase bebê do cristianismo. Isto não é maturidade espiritual. Eles não perdem tempo se sentindo culpados depois de se arrependerem. Filipenses 3, do 12 ao 15, as famosas palavras de Paulo, eu não consigo nem imaginar. Se Paulo não tivesse tomado Deus em sua palavra, eu não posso nem imaginar o quão mal ele teria se sentido sobre si mesmo. Quero dizer, aqui está um homem que estava perseguindo a igreja, regozijando quando as pessoas eram espancadas e até mortas por seguirem a Cristo. Sabe, esse é um pecado muito pesado. Ele diz, agora eu ainda não consegui tudo isso. Eu ainda não cheguei ao meu objetivo. As pessoas às vezes se esquecem desta frase, eu acho que ela é muito boa. Mas eu prossigo para alcançar aquilo pelo qual Jesus Cristo alcançou a mim. Então, Jesus, ele nos alcançou, não apenas para irmos para o céu quando morrermos, mas para darmos bons frutos enquanto estamos aqui. E representá-lo bem e desfrutar nossas vidas, desfrutar nós mesmos e amar outras pessoas. Deus quer que você tenha uma boa vida, da qual possa desfrutar. Eu amo o que Paulo disse. Meu propósito determinado é alcançar aquilo pelo qual Cristo Jesus morreu para me alcançar. Irmãos e irmãs, não que eu considere que eu já tenha alcançado tudo, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me do que ficou para trás e avançando para as coisas que estão adiante, avançando. Então ele está dizendo, eu tenho que me esforçar um pouco nisso. Às vezes, porque o diabo ele vai tentar tirar isso de mim, nós temos que lembrar que o diabo é um mentiroso. Ele disse, eu prossigo. Ele deixou para trás aqueles sentimentos de culpa. Da próxima vez que você se arrepender de algo e continuar a se sentir culpado, diga em voz alta, essa culpa é uma mentira. Falar em voz alta é bom. Não recomendo isso na frente de outras pessoas, mas, sabe? Falar em voz alta é bom porque é como fazer uma declaração. Você está declarando. Esta culpa é uma mentira. Jesus perdoou
meu pecado, e onde não há pecado, não há culpa. E eu vou desfrutar minha vida. Eu me lembro de dar voltas na minha casa, dizendo assim: eu vou desfrutar minha vida. Eu vou desfrutar minha vida. Porque eu não gostava da minha vida. Eu nem gostava de estar no ministério. Eu não gostava de nada, porque eu não desfrutava de mim mesmo. E se você não desfrutar de si mesmo, então não conseguirá desfrutar de mais nada. Amém. Vamos louvar o nosso Deus. Eu estou muito feliz que você esteja de volta conosco hoje. Estamos falando de ser autenticamente e exclusivamente você. Ontem eu falei com você sobre a importância de sermos sinceros e sobre como temos esse hábito de quando perguntam como estamos, sempre dizemos: "Oh, eu estou bem, tudo bem, graças a Deus." E muito disso, na verdade, é porque nós, primeiro, por orgulho, não queremos que ninguém saiba que estamos tendo problema. Segundo, e igualmente importante, é que não sentimos que as pessoas vão guardar os nossos segredos. Isso é algo que realmente eu quero começar a imprimir nas pessoas, que realmente precisamos aprender como guardar o que as pessoas nos dizem só para nós. E ninguém deveria ter que nos pedir isso, sabe? Porque as histórias das pessoas são delas, para elas contarem. Então eu vou continuar com a segunda parte da mensagem, chamada Abraçando Sua Singularidade. E todos nós somos tão únicos. E mesmo que haja personalidades semelhantes, não há duas pessoas que sejam exatamente iguais. Eu tenho netas gêmeas e posso dizer a diferença entre elas agora,